Tem uma linha quase invisível que separa aquilo que nos sustenta daquilo que nos consome. O vício e o hábito. Esse é o nosso tema terapêutico do vídeo de hoje. Nós chamamos esses dois de rotina, mas um nos leva para frente, enquanto que o outro, ele nos mantém, girando no mesmo lugar, como se estivéssemos presos numa roda que nunca chega a lugar nenhum. Hoje eu quero falar com você sobre essa linha, sobre a diferença entre o vício e o hábito e como você pode reconhecer com honestidade e, olha, sem julgamento, onde cada comportamento da sua vida realmente se encaixa. Vamos começar pelo hábito. O hábito, ele nasce da intenção. Ele é construído. Se você se lembrar, acompanhar os meus vídeos, você vai ver que eu já falei sobre ele. Ele exige repetição consciente. Quando alguém decide meditar todas as manhãs, caminhar ou escrever um diário antes de dormir, está exercendo uma escolha que, com o tempo, se transforma em parte de quem essa pessoa é, se transforma em hábito. E o hábito, ele serve à vida, ele expande e cria espaço. Porque você pode interrompê-lo por um dia, uma semana e voltar sem culpa, sem dor, sem um vazio que grita por dentro. E tem mais. O hábito, ele tem uma característica espiritual importantíssima, porque ele nasce do encontro com você mesmo. O vício, ele já nasce da fuga. Ele tem outra origem. Ele não nasce de uma escolha plena. Ele nasce quase sempre de uma dor que ainda não foi escutada. De um vazio, uma ansiedade, uma ferida antiga que pede colo e, em vez disso, recebe uma distração. O vício, ele promete alívio imediato, mas cobra um preço que cresce com o tempo, porque ele, estreita a vida. Em vez de expandir, ele aprisiona. E em vez de criar espaço, ele ocupa todo o espaço. E aqui está o ponto mais delicado. O vício nem sempre se parece com aquilo que a sociedade rotula de vício. Pode ser uma substância, sim, claro que pode. Mas pode ser também o celular, a comida, o trabalho, a aprovação do outro, até mesmo certos pensamentos repetitivos de autocrítica. É um vício. Qualquer comportamento, mesmo o mais nobre em aparência, pode se tornar um vício quando usado para não sentir. E tem uma pergunta simples que ajuda a diferenciar os dois. E eu te convido a fazer essa pergunta sobre qualquer comportamento que você pratica todos os dias. Eu consigo parar? E o que é que eu sinto quando eu paro? Se quando você para, você sente apenas
o desconforto natural de uma pausa e segue em frente, é provável que seja um hábito. Mas se quando você parar, você sente um vazio profundo, uma inquietação que parece maior que a própria vida, uma urgência quase desesperada de voltar a fazer aquilo, ali pode estar um vício pedindo muita atenção. E essa diferença não é sobre o comportamento em si, é sobre a relação que se tem com ele. É sobre que aquele comportamento está tentando cobrir. O que esse comportamento está tentando encobrir? Numa perspectiva terapêutica, o vício nunca é o verdadeiro problema. Ele é o sintoma. Porque por trás de cada comportamento compulsivo existe uma necessidade legítima que não encontrou outro caminho para se expressar. Pode ser a necessidade de pertencer, de ser visto, de sentir alívio, de descansar de uma dor que parece grande demais para ser sentida de uma só vez. Por isso, julgar quem vive um vício é muitas vezes julgar a tentativa mais acessível que aquela pessoa encontrou de sobreviver a algo difícil. Compreender isso não significa justificar o comportamento ou deixar de buscar mudança. Significa abordar a mudança com compaixão e não com vergonha. A vergonha, inclusive, costuma alimentar o ciclo do vício. Ela raramente o interrompe. Numa perspectiva mais espiritual, podemos dizer que o hábito nos conecta ao presente, enquanto que o vício nos desconecta dele. Quando vivemos em hábitos saudáveis, estamos presentes em cada gesto, ainda que repetido 1000 vezes. Mas quando vivemos em vício, estamos ausentes. O corpo está aqui, mas a consciência está em outro lugar, fugindo de alguma sensação. Muitas tradições espirituais falam sobre presença como o caminho de volta para casa, para si mesmo. Sob esse olhar, todo vício pode ser entendido como um chamado disfarçado. Uma parte de nós pedindo da forma que conseguiu para ser ouvida, cuidada e integrada. Essa parte está pedindo isso e não eliminada com força ou punição. A boa notícia é que essa linha entre vício e hábito não é fixa. Ela pode, se mover. Um comportamento que hoje aprisiona pode, com consciência, tempo e apoio adequado, se transformar em algo que liberta. Ou pode simplesmente dar lugar a um novo hábito que cumpra a mesma função emocional, mas de um jeito que constrói em vez de destruir. E o primeiro passo nesse caminho não é a força de vontade, é a escuta. É se perguntar com gentileza: o que eu estou tentando não sentir agora? E olha, essa pergunta
repetida com paciência, é capaz de abrir portas que anos de cobrança e culpa nunca conseguiram abrir. Pode ser que você tenha chegado até esse vídeo pensando em algo específico, um comportamento seu ou de alguém que você ama. Se for isso, leve com você essa ideia que eu vou te passar. Identificar um vício não é motivo de vergonha. É um ato de coragem e de amor próprio. É o primeiro gesto de quem decidiu finalmente escutar a própria dor, em vez de silenciar. E se o que você encontrou em si foi um hábito, cultive. Reconheça nele uma forma de cuidado, de presença, de compromisso com você mesmo. Porque no fim das contas, a diferença entre o vício e o hábito não está no que fazemos, mas no porquê fazemos. E principalmente em quem nos tornamos quando o praticamos. Eu acho muito importante dizer com amor e clareza. Vencer um vício raramente é um caminho que se percorre só. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está pronto para se cuidar de verdade. E hoje existem diversos caminhos terapêuticos que podem caminhar junto com esse processo. Os florais de Bach, por exemplo, são essências florais usadas há décadas para apoiar o equilíbrio emocional, ajudando a acalmar a ansiedade, a compulsão e os pensamentos que alimentam o ciclo do vício. O Reiki, ele pode ajudar bastante, porque trabalha o equilíbrio energético do corpo, promovendo o relaxamento profundo e ajudando a criar espaço interno para que a pessoa se reconecte consigo mesma. Essas práticas não substituem um acompanhamento profissional quando ele for necessário, como médico, psicólogos, grupo de apoio. Mas podem, ser aliadas valiosas nesse processo, atuando como ponte entre o corpo, a emoção e o espírito. E o importante é entender que existem caminhos e que você não precisa enfrentar isso sozinho. E que pedir ajuda é também um ato de amor próprio. Porque no fim das contas, vício e hábito não se distinguem pelo que fazemos, mas por quem cuidamos quando fazemos. E cuidar de si, às vezes, começa com a coragem de pedir ajuda. O vício é fuga e hábito é presença. E entre os dois existe sempre um caminho de volta para si mesmo. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. Gratidão por estar aqui. Um grande abraço. Deus te abençoe e
Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre: ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode.